6 biscoitos incríveis para você fazer e vender muito no Natal, ou para fazer para a família. Eu selecionei as minhas melhores receitas especialmente para você. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Nosso especial de Natal está começando e durante todo o mês de dezembro eu vou trazer para vocês receitas incríveis para fazermos para o Natal, para fazer para vender ou para fazer para ceia com a família. E depois do dia 25, é claro, vamos ter uma semana especial de receitas para o Ano Novo. Então fica comigo até o final do ano para aprender todas essas maravilhas. E se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora e marca o sininho para receber as notificações, que eu não quero que você perca nenhuma dessas receitas. E vamos ao preparo dos nossos biscoitinhos de Natal. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa massa é bem simples de preparar. Você vai fazer ela totalmente à mão. Não precisa batedeira nem nenhum outro instrumento especial, então não tem desculpa. Vamos fazer biscoitos. Eu vou começar colocando aqui o açúcar, os ovos levemente batidos. É só dar uma batidinha para romper as películas e misturar. E a manteiga ou margarina, se você preferir. Vamos fazer com essa mistura um creme bem fofinho. Começa a bater até que o açúcar, o ovo e a margarina se transformem naquele creme bem fofinho que é a base dos nossos biscoitos amanteigados. É essa mistura que vai garantir que o nosso biscoito desmanche na boca. Então, coloca força nesse braço que eu quero ver esse creme bem fofinho misturado aí à mão. Vou colocar agora a maisena, aos poucos, porque a maisena começa a voar um pouco. Então, para não fazer muita sujeira, coloca um pouquinho de maisena, mistura com o creme para ficar molhadinho e depois vai acrescentando o restante da maisena. É muito importante ir colocando aos poucos para não fazer sujeira. Agora que misturou bem, vamos finalizar a maisena para depois colocar a farinha. Da mesma maneira, é sempre bom colocar os pós aos poucos, para evitar que esparrame tudo ou que a massa fique um pouco pesada. Vamos saborizar a nossa massa. Eu costumo colocar 2 colheres de chá de essência, e pode ser a essência de sua preferência. O sabor do biscoito é você que vai escolher. Coloca 2 colheres de chá de essência e mistura nessa massa. Depois, vamos acrescentar a farinha, o que vai deixar a nossa massa mais seca, pesada e com consistência de biscoito. Então, é bom já estar tudo temperado para ficar tudo por igual. Coloca toda a farinha junto, não tem problema. Ela é mais pesada que a maisena e não vai voar tanto. E agora, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos amassar com as pontas dos dedos até que essa massa se torne uma bolinha uniforme. O preparo dessa massa é bem rápido, basta ir amassando assim para que todos os ingredientes se juntem em uma massa única. O calor da nossa mão vai amolecer a manteiga, fazendo com que ela dê liga aos outros ingredientes e transforme tudo numa massa lisinha e homogênea. Então, vamos misturando até que se torne essa massa lisinha e homogênea. Você pode fazer a mistura dentro do pote ou em cima da bancada, como preferir. Como o meu pote aqui não é muito grande, eu gosto sempre de passar a massa para cima da bancada para terminar de amassar bem. Coloca assim e vai amassando. Não precisa colocar mais farinha, não precisa colocar mais nada. Basta amassar que a sua massa vai atingir o ponto perfeito de massa de biscoito. Ela vai desgrudar completamente da mão e da bancada. Tudo que a gente precisa fazer é mexer essa massa para que os ingredientes se liguem um ao outro, se transformando em uma massa lisinha e homogênea. E é só isso. A massa está prontinha para começarmos a trabalhar os nossos biscoitos. Essa massa rendeu 1,56 kg. A quantidade de biscoitos vai depender do tamanho e do formato que você fizer os seus biscoitinhos. Depois de pronta, a massa já pode ser trabalhada e você já pode fazer os biscoitos. Não precisa descansar na geladeira, mas se você preferir, pode deixar por uma meia hora descansando na geladeira. Ou se não tiver tempo de fazer os biscoitos, você pode guardar essa massa em um saco plástico e deixar ela na geladeira por até 7 dias, que ela vai estar perfeita quando você for moldar os seus biscoitinhos. Essa massa é realmente incrível e fica perfeita para fazer qualquer tipo de biscoito. Que tal? Já deu água na boca essa massa de biscoitos? Eu tenho certeza que sim.
Então, se ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal e marca o sininho para não perder as notificações. E é claro, curte o vídeo e compartilha, porque essa receita é top demais e precisa ser compartilhada. Um biscoitinho assim simples e delicioso para você vender e ter uma renda extra nesse Natal que pode fazer diferente o Natal da sua família. E por falar em fazer diferente, se você quiser uma verdadeira mudança de vida trabalhando com biscoitos, então deixa eu convidar você para conhecer o meu curso profissionalizante de biscoitos especiais. É um curso que eu desenvolvi e elaborei com muito carinho para transmitir para você todo o meu conhecimento na arte de fazer biscoitos. Neste curso eu reuni minhas melhores receitas que eu desenvolvi e elaborei ao longo de anos, com os melhores ingredientes para você ter os biscoitos mais deliciosos e saudáveis, pois muitas pessoas acabam consumindo biscoitos industrializados que contêm muitos conservantes, muitos corantes, enfim, muitas porcarias que não fazem bem à saúde. Então, para você ter biscoitos deliciosos e saudáveis, não existe nada melhor do que os biscoitos caseiros, que são feitos com os melhores ingredientes. Assim, você vai saber o que você e a sua família vão estar comendo ao comer biscoitos. E as receitas são incríveis. Muitas receitas que eu desenvolvi ao longo dos anos, outras receitas que eu busquei no exterior. Tem um módulo especial de biscoitos salgados, feitos de uma maneira diferente para dar um toque ainda mais especial aos seus biscoitos, e receitas surpreendentes. Tem um módulo especial de Natal, com receitas incríveis e os biscoitos mais lindos para você faturar muito no final de ano. E outros bem simples, mas que vendem muito bem e também rendem uma boa graninha no Natal. Os biscoitos mais deliciosos que você pode imaginar para oferecer para sua família ou para os seus clientes e ter excelentes vendas e lucros. Então, não deixe de conferir este curso profissionalizante de biscoitos. Foi desenvolvido com muito carinho para você. E se você gosta desses biscoitinhos casadinhos e recheados, nesse curso você vai encontrar um módulo incrível de biscoitinhos recheados com mousse dos sabores mais variados e que são sucesso de vendas e uma novidade que poucas pessoas estão fazendo. Então, uma excelente oportunidade para você inovar. E temos também os nossos biscoitos especiais de datas comemorativas, um mais lindo que o outro, para você fazer uma renda extra em cada ocasião especial durante o ano. Então, com muito carinho, eu trago para vocês este curso profissionalizante de biscoitos especiais. Um conhecimento incrível que você não pode ficar de fora. Afinal de contas, biscoitos deliciosos sempre vendem muito bem. E se você for fazer apenas para a sua família, pode ter certeza que ali vai encontrar todas as receitas que precisa para nunca mais ir buscar uma receita na internet. Então não deixe de conferir clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vejo você lá no curso. E agora vamos começar a fazer os nossos biscoitinhos. Como eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com pequenas porções de massa. Facilita bastante a minha vida porque aqui o espaço não é muito grande. Vou pegar uma porção de massa e colocar entre duas folhas do papel manteiga. Colocar esses dois palitinhos, um de cada lado, que é o que vai dar a espessura do meu biscoito. E com o rolo, vou esticar a massa até que fique toda ela parelhinha nessa espessura de meio centímetro. Se você não tiver esses palitinhos, que são os hashis de comida japonesa, aquele palitinho de churrasco também funciona da mesma forma e é exatamente da mesma espessura. Depois de esticar a massa, vamos desgrudar ela dos dois lados do papel manteiga e com o cortador vamos cortar os nossos biscoitinhos. Lembrando que esse biscoito ele é recheado, então nós temos que ter sempre quantidades pares de biscoitos. Vamos cortando assim a quantidade de biscoitos desejadas, sempre aos pares, pois uma metade será vazada com o cortador da árvore de Natal e a outra metade vai ficar inteira para ser a nossa base. Agora vamos retirar o excesso da massa e, com cuidado, tirar os nossos biscoitinhos e colocar em uma assadeira. Eu gosto de colocar na assadeira forrada com papel manteiga, mas se você não quiser utilizar o papel manteiga, não tem problema. Pode colocar o biscoito diretamente na assadeira, mas não unte com manteiga ou margarina ou óleo, seja lá o que for, porque o nosso biscoito já é bem amanteigado e se colocar mais uma gordura na assadeira, o biscoito pode ficar engordurado e não vai ficar gostoso. Vamos colocando assim todos os nossos biscoitinhos com um espacinho entre eles, porque essa massa dá uma leve crescidinha por conter ovo. Então, vamos acomodar deixando um espaço para que o biscoito cresça. E depois de acomodar todos os nossos biscoitinhos,
Vamos levar a forma ao freezer por 20 minutinhos para que o nosso biscoito fique assim bem durinho. Isso facilita bastante na hora de vazar os nossos biscoitinhos. Vamos utilizar aqui o cortador de árvore de Natal, mas você pode fazer essa mesma técnica com a temática de sua preferência. Pode ser sino, Papai Noel, enfim, pode usar o cortador que preferir. Vamos vazar assim metade dos biscoitos para que quando rechear, o recheio fique aparente nessa parte do biscoito vazado, o que dá um charme mais especial aos nossos biscoitinhos. Essa parte que a gente tira, você pode amassar e reaproveitar ou pode assar e fazer também biscoitinhos com o formato de árvore de Natal. Eu acho que fica super top você misturar os modelos de biscoito. E já cortou a árvore, ela já tá ali bonitinha mesmo? Por que não aproveitar? Mas se preferir, é só amassar de novo, esperar descongelar um pouquinho, esticar a massa novamente e reutilizar. O importante é ter um total aproveitamento da nossa massa. Depois de vazar assim todos os nossos biscoitinhos, já estão prontos para serem assados. E vamos levar eles ao forno pré-aquecido, 180 graus por uns 10 a 15 minutinhos. Esse tempo é muito rápido e você tem que prestar bastante atenção para não queimar os seus biscoitos. Eles devem sair do forno assim, levemente douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Agora vamos montar e rechear os nossos biscoitos. Mas para fazer um efeito ainda mais bonito, antes de rechear, nós vamos separar a parte vazada do biscoito e polvilhar com açúcar de confeiteiro. Não pode ser o açúcar cristal e não pode ser o açúcar refinado. Precisa ser esse açúcar de confeiteiro que é bem fininho e bem branquinho, para dar esse efeito como parecendo uma neve sobre os biscoitos. Se você não tiver o açúcar de confeiteiro, você pode bater o açúcar refinado no liquidificador até ele ficar assim bem fininho, que dá o mesmo efeito. Agora vamos rechear a outra metade do biscoito. Eu vou utilizar essa goiabada que já vem naqueles pacotinhos. É uma goiabada mais molinha, mais indicada para recheios. Mas se você preferir, pode utilizar a goiabada normal, colocando ela no micro-ondas uns 15, 20 segundos até que ela fique amolecida e se transforme numa pastinha, facilitando na hora de rechear. Agora é só fechar o biscoitinho com a metade que está vazada e polvilhada de açúcar de confeiteiro e nós temos lindos biscoitos de árvore de Natal com esse efeito neve sobre o biscoito. Pode parecer simples, mas esse biscoitinho é um sucesso, porque dezembro é um mês mágico e o pessoal está todo em clima de Natal. Então eu tenho vendido bastante esses biscoitinhos para o povo comer no café da manhã. Sim, o pessoal já está em clima de Natal e, em vez do biscoito comum, estão comprando biscoitos com temática natalina para tomar com o café. Então, é uma excelente oportunidade para você já começar agora a ter uma renda extra. Não precisa esperar até o dia 24 de dezembro para começar a vender delícias de Natal. Comece agora mesmo e faça o mês de dezembro um mês mágico na sua vida, proporcionando sabor e biscoitos temáticos às pessoas que estão amando esse clima de Natal. Então, já comece a trabalhar com temática natalina e vender muito. Muita gente tem me pedido biscoitos fáceis e que venda bem no Natal. Tá todo mundo querendo uma graninha extra. Então, eu desenvolvi mais esse modelo de biscoitos para ajudar você numa renda extra, vendendo muitos desses biscoitinhos no Natal. A receita é bem simples e fácil de fazer. É a mesma massa que você acabou de aprender no outro biscoito. Então, vamos começar a cortar os nossos biscoitinhos. Eu vou utilizar esse cortador que marca os flocos de neve. Não tem como fazer flocos de neve sem o cortador de flocos de neve. E para a base, vou usar o cortador redondo ondulado, mas você pode usar qualquer cortador redondo. Vamos pegar uma pequena porção de massa e colocar entre duas folhas do papel manteiga. É muito mais fácil abrir a massa do biscoito assim com duas folhas de papel manteiga. Eu vou colocar esses hashis para limitar o tamanho da massa, a espessura do meu biscoito. Se não tiver esses hashis de comida japonesa, pode utilizar palitinho de churrasco. Com o rolo, vamos abrir delicadamente a massa até que ela fique toda com a mesma espessura.
A nossa massa já está esticada e nós vamos levar ela ao freezer por 20 minutinhos. Isso vai facilitar na hora de cortarmos os nossos biscoitos, pois a massa depois de ir ao freezer fica assim, bem durinha e consistente. Facilita bastante para cortar os biscoitinhos. Com o cortador redondo ondulado, eu vou cortar a base dos nossos biscoitos. E com o outro cortador marcador, vou fazer os detalhes dos flocos de neve. Vamos cortar a quantidade de biscoito desejada, retirar o excesso de massa e com o nosso cortador marcador de flocos de neve, vamos cortar os detalhes para colocar em cima dos nossos biscoitos. Eu esqueci de deixar a massa para cortar o detalhe, então eu vou cortar sacrificando um biscoitinho aqui, mas você pode usar uma parte da massa que não foi cortada para fazer esses detalhes. Retira esse detalhe do flocos de neve com o cortador marcador e depois, colocando sobre o outro biscoito, aperta o botãozinho que vem atrás do ejetor para colocar o detalhe. Esse tipo de cortador você encontra em lojas de confeitaria ou pela internet. Agora vamos fazer assim todos os nossos biscoitinhos, para que todos fiquem com esse detalhe especial de flocos de neve. Infelizmente não tem outra maneira de fazer os flocos de neve, a não ser com esse tipo de cortador e marcador. Mas vale a pena o investimento, pois os biscoitos ficam muito lindos. Depois de montar todos os nossos biscoitinhos, vamos soltar eles do papel manteiga e colocar em uma forma também forrada com papel manteiga para levar para assar. Se você não quiser utilizar o papel manteiga, pode colocar os biscoitos diretamente na forma. Você não deve untar a forma, pois os biscoitos já são bastante amanteigados e se untar a forma vai ficar excessivamente gorduroso. Vamos assar os nossos biscoitos em forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 a 15 minutinhos. Esses biscoitos assam bem rápido, então cuidado para não queimar os seus biscoitinhos. Eles devem sair do forno assim, bem clarinhos em cima e levemente douradinhos embaixo. Esse é o ponto exato para os seus biscoitos amanteigados. Agora, para dar um toque mais especial ainda de neve, vamos polvilhar com o açúcar de confeiteiro os nossos biscoitinhos. Isso vai deixar os nossos flocos de neve branquinhos e com a cara do Natal. Então, polvilha o açúcar de confeiteiro em cima de todos os biscoitinhos para dar esse efeito especial. E prontinho, os nossos biscoitos de flocos de neve já estão prontos, deliciosos e lindos, pois fica totalmente diferente dos biscoitos que se encontra por aí. E continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês a receita do meu biscoitone. Isso mesmo, o meu biscoitinho de panetone. E essa receita é uma receita muito especial que eu desenvolvi com muito carinho e compartilho aqui com vocês. Esse biscoitone é uma receita muito especial de um biscoito crocante e ao mesmo tempo macio, que mistura aquela sensação deliciosa do panetone com a crocância de um biscoitinho. Então, vamos ver o que você precisa fazer para começar esta receita. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudo que foi utilizado aqui nessa receita. Vamos começar preparando a massa. Essa massa ela é feita toda à mão, não precisa de batedeira nem nenhum instrumento. Vamos colocar aqui no pote a manteiga ou margarina, o que você preferir utilizar, e o açúcar. E vamos assim misturar até ficar aquele creme macio e gostoso, mais ou menos como se faz na batedeira, só que pode ser feito totalmente à mão. Então com a pontinha dos dedos vai amassando o açúcar e a margarina ou manteiga, depende do que você preferir usar, até ficar aquela mistura cremosa e fofinha. Pode girar a mão assim, fazendo um movimento semelhante à batedeira, enfim, o importante é deixar essa mistura bem fofinha e airada, como se tivesse sido batida na batedeira. Você pode até utilizar um fouet ou a batedeira, mas eu não vejo necessidade, pois essa massa é uma quantidade pequena e fazendo assim à mão fica perfeito, sem problema nenhum. Então dá uma mexidinha aí com a mão mesmo e deixa o seu açúcar com manteiga bem cremosinho para fazermos o nosso biscoito. Depois que chegou nesse ponto assim cremosinho, vamos colocar um ovo. É o ovo inteiro assim mesmo, a gema e a clara. Basta acrescentar o ovo e continuar misturando com as mãos até que fique uma mistura totalmente homogênea. Vai ficar um pouco mais amarelinho do ovo. E aí, quando você vê que tá tudo numa cor só,
está perfeito. Nossa mistura já está no ponto para continuarmos a nossa receita. Este é o momento em que eu costumo colocar a essência no nosso biscoito. E é claro que como vamos fazer uma massa de Natal para um biscoitone, eu vou usar a essência de panetone. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa massa, então pode fazer ela o ano inteiro utilizando a essência de sua preferência. Essa de panetone é só para dar um toque especial aos biscoitos de Natal. Mistura com a mão para que toda essa mistura cremosa de ovo e margarina fique com o sabor de panetone e vamos começar a acrescentar a farinha, aos poucos, mexendo a massa sempre para que desgrude das mãos. Coloca a farinha aos poucos, pois se você colocar toda a farinha de uma vez só, vai ficar muito pesado e você não vai conseguir fazer uma mistura perfeita para o seu biscoito. Então, vai com calma, colocando a farinha aos poucos, pois esse biscoito é muito fácil de fazer e super rápido, então não precisa ter pressa na hora de colocar a farinha. A massa começa a se desgrudar da mão e vamos colocando o restante da farinha para que ela se desgrude completamente da mão. Essa massa é super fácil de trabalhar e fica pronta bem rapidinho. Eu não vou fazer cortes no vídeo para você ver como é a massa feita do zero até o ponto perfeito de massa. Então, basta ir amassando assim com os dedos até que fique uma massa macia, gostosa e que desgruda perfeitamente das mãos. E é só isso, a nossa massa feita apenas com as mãos, já está quase pronta para começarmos a moldar os nossos biscoitos. É uma massa muito gostosa de trabalhar e super rápida de fazer também. Você pode ver que em alguns minutinhos aqui no vídeo, sem cortes, a nossa massa já ficou pronta. Então, podemos colocar ela numa bancada e dar mais uma amassadinha para que todos os ingredientes terminem de se unir e fique uma massa homogênea, macia e perfeita para moldarmos os nossos biscoitos. Essa massa, ela é feita apenas à mão, como eu falei para vocês. E você pode fazer ela dentro no pote e depois amassar assim na bancada, pois facilita bastante. Se quiser, pode manter ela dentro do pote, mas eu acho que dar essa amassadinha em cima de uma bancada deixa a nossa massa ainda mais lisinha e homogênea. E prontinho, essa massa não precisa de descanso. Depois que ela já está no ponto, soltando das mãos, já podemos começar a trabalhar para fazer os nossos biscoitos. Caso você não possa terminar de fazer os biscoitos, quando fez a massa, pode deixar ela na geladeira sem problema nenhum. Ela não precisa de descanso, mas ela pode sim ficar descansando na geladeira até você conseguir fazer os biscoitos. E aqui está a nossa massa, prontinha e deliciosa, perfeita para os nossos biscoitones de Natal ou para o biscoito de sua preferência. Essa massa rende aproximadamente 550 gramas. Você pode ver aqui que a minha rendeu 542 gramas. E essa massa está prontinha e perfeita para começarmos a fazer qualquer biscoito de Natal que queira. Hoje nós vamos utilizar essa massa para fazer o nosso biscoitone. Então, para isso, eu tenho aqui frutas cristalizadas, que eu vou misturar em uma pequena porção de massa para fazermos os nossos biscoitones. Pega uma bolinha assim de massa pequenininha, coloca algumas frutas cristalizadas nela e amassa para que fiquem misturadas na massa. E depois, enrola novamente fazendo uma bolinha e dá aquela leve achatadinha para que fique no formato de biscoito. Biscoito bem caseiro mesmo, não precisa grandes formatos nem grandes modelagens. É um biscoitone, aquele biscoitinho bem caseiro e bem gostoso para se comer ou vender também, pois tem feito muito sucesso esse biscoito agora para as festas de final de ano. Uma outra maneira de montar o nosso biscoitone é fazer uma bolinha assim de massa, amassar para fazer aquele formatinho de biscoito caseiro e depois colocar nela, cravadinho, alguns pedacinhos de frutas cristalizadas. Fica muito bonitinho também e as frutas ficam aparecendo como fica no panetone. As duas maneiras fica muito gostoso e super prático de fazer esse biscoito. Então, você pode escolher a maneira que preferir para moldar o seu biscoitone. O mais importante é fazer essa delícia, pois esse biscoitone tem feito muito sucesso agora nessa época do ano. Eu gosto dele o ano inteiro, pois o sabor desse biscoito é delicioso em qualquer ocasião, mas você pode escolher fazer muito para vender agora no final do ano e depois faz para casa ou para os clientes que viciarem nessa maravilha, pois esse biscoito ele realmente vicia. E tem gente que gosta de comer panetone ou biscoitone em qualquer época do ano, então é sempre uma possibilidade de algo a mais para você vender durante o ano para os seus clientes e ter sempre novidades para oferecer a eles. Então vamos fazendo assim as duas formas de biscoito, tanto com as frutas dentro do biscoitinho quanto com as frutas colocadas assim por cima, até completarmos toda a assadeira ou toda a massa.
O rendimento dos biscoitos vai depender do tamanho que você fizer eles. Normalmente eu faço num tamanho de 10 a 15 gramas, então essa massa rende bastante biscoitinhos. E aqui estão os nossos biscoitones, prontinhos para serem levados ao forno, por 10 minutos em forno 180 graus, até que eles fiquem assim, douradinhos por baixo e branquinhos por cima. Esse biscoito não precisa assar muito, esse é o ponto perfeito dele, assim mesmo. Fica macio e fofinho quando ele sai do forno. E depois, quando esfriar, ele vai endurecer um pouquinho. Olha como ele fica por dentro. Parece mesmo um panetone, com esse monte de frutas cristalizadas que ficam no meio do biscoito. E esse outro com as frutas por cima também fica muito gostoso e muito bonitinho. Então vamos acomodar eles aqui em um pratinho para que eles possam esfriar com mais facilidade. Esse tipo de biscoito deve ser assado numa forma baixinha, como essa de pizza que eu costumo utilizar, e em seguida que tirar do forno, deve ser colocado em uma outra superfície, um pratinho, alguma outra coisa, para que ele esfrie completamente sem ficar em contato com o calor da forma, evitando que ele continue assando por esse calor da forma. Então aqui estão os nossos biscoitones prontinhos e deliciosos, perfeitos para ser servidos ou vendidos. E se você está pensando em vender esses biscoitos, eu tenho uma ótima sugestão para você. Aproveite agora as festas de final de ano e ofereça esses biscoitinhos como lembrancinhas ou como presentinhos para amigos secretos ou aquelas empresas que gostam de presentear os funcionários. Você pode fazer kitzinhos com esses biscoitones em uma embalagem bonitinha e vender muito essa receita agora no Natal, pois é deliciosa e bem diferente. Continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês biscoitos de rena. Isso mesmo, esse biscoito redondinho, simplesinho, mas com essa carinha fofa de rena. Super fácil de fazer para vender, para fazer para dar de presente ou simplesmente para enfeitar a mesa na ceia de Natal. Então agora com a nossa massa já prontinha, vamos começar a cortar os nossos biscoitos. Eu gosto de trabalhar em porções menores de massa, então eu pego um pedacinho da massa e entre 2 folhas de papel manteiga eu vou esticar a massa para cortar os nossos biscoitinhos. Como eu sempre falo, é bom colocar limitadores de altura. Eu utilizo esses hashis, que são os palitinhos da comida japonesa, mas você pode utilizar o limitador de altura de sua preferência. Inclusive, tem até alguns rolos que vêm com marcadores de altura. Vamos passar o rolinho assim na massa, com os limitadores de altura, para que toda a nossa massa fique na mesma espessura e que os biscoitos, quando cortados, fiquem todos iguaizinhos. Depois de esticar bem a massa, vamos soltar o papel manteiga, para evitar que se grude quando formos tirar os biscoitos. E vamos cortar os biscoitos redondinhos, para fazer os nossos biscoitinhos de rena. Depois de cortar os biscoitinhos, eu gosto sempre de tirar o excesso de massa que sobrou. Assim, fica mais fácil na hora de remover os biscoitos e levar eles para uma assadeira. Essa massa já é bem amanteigada, então ela pode ser assada diretamente na assadeira, sem passar manteiga, sem untar e sem colocar o papel manteiga também, não tem problema. Pode colocar os biscoitinhos diretamente na assadeira quando for levar para assar. Então, com cuidado para não deformar os nossos disquinhos, vamos colocar os biscoitos lado a lado na assadeira. Esse biscoito ele não cresce, então não tem problema se ficarem meio juntinhos. Deixa só um espacinho pequeno, pois toda a massa que leva ovo sempre trabalha um pouquinho. O ovo funciona como um tipo de fermentação e faz com que a massa cresça um mínimo que seja. Então deixa um espacinho pequeno para garantir que os seus biscoitos não vão grudar. Mas não se preocupe, pois ele não cresce o suficiente para mudar de forma. Colocando todos os biscoitinhos na assadeira, vamos levar ao forno 180 graus, por uma média de 10 a 15 minutinhos, até que eles fiquem bem douradinhos por baixo e continuem clarinhos por cima. Que os nossos biscoitinhos já assaram, vamos separar eles para esfriar e depois podermos decorar os nossos biscoitos. Eles ficam assim mesmo, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Esse é o ponto perfeito dos biscoitos. Às vezes, quando saem do forno, estão até meio macios no centro, mas não tem problema, é assim mesmo. E agora que os nossos biscoitos já esfriaram, podemos começar a decorar. Eu tenho aqui o glacê real tingido com marrom e alguns confeitos vermelhos. Eu vou cortar uma pontinha bem pequenininha do saquinho.
É um saquinho bem comumzinho, esses que eu mostro em quase todos os vídeos quando eu falo de biscoitos. Aquele saquinho bem baratinho que se compra a R$ 2,50 o cento para colocar biscoitos e outras coisas. Eu gosto de utilizar ele para confeitar quando é em pequena quantidade. Então, com o nosso glacê real dentro do saquinho, vamos pegar o biscoito e dessa maneira fazer os chifres das renas. É bem simples de fazer e não tem erro. Se ficar um pouquinho tortinho, um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Afinal, são chifres de rena e podem ser de tamanhos variados. Coloca 2 bolinhas para o olho e uma terceira bolinha aonde vamos colar um confeito desses tipo M&M's para fazer o nariz da rena. Você pode utilizar os confeitos marrom também, mas eu acho que o confeito vermelho, lembrando o Rudolph, que é a nossa rena de nariz vermelho, fica mais bonito os nossos biscoitos. Enfim, você pode escolher fazer todas as renas de nariz vermelho ou algumas com nariz vermelho e outras com nariz marrom. Eu prefiro todas com nariz vermelho, então vamos fazendo assim uma a uma as nossas renas. É bem simples de fazer esse biscoito e não precisa grandes habilidades em confeitaria. Porém, é um biscoito muito bonito e que com certeza vai chamar a atenção de quem ver. Então, aí está, uma excelente oportunidade de você fazer um outro biscoitinho diferente com a temática de Natal para ganhar uma graninha extra agora nessa época. Faz esse biscoitinho, ou então para presentear os amigos e parentes. Afinal de contas, um presentinho comestível está super na moda, bem melhor que aquelas lembrancinhas que a pessoa joga na gaveta e nunca mais usa. Continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês uma árvore de biscoitos. Isso mesmo, biscoitinhos de estrela formando uma linda e apetitosa árvore de Natal, que além de deliciosa vai deixar a sua mesa ainda mais bonita. Então agora podemos começar a cortar a nossa massa. Ela já está prontinha e feita com a deliciosa essência de panetone para dar um gostinho ainda mais de Natal. Para essa árvore, nós vamos cortar diversos formatos de estrelinha, de preferência deixando os cortadores na ordem para você não se perder do tamanho, pois os biscoitos ficam muito parecidos. Vamos esticar a massa entre 2 papéis manteiga, colocando marcadores de altura para que todos os biscoitos fiquem exatamente com a mesma altura. Eu costumo usar os hachis, como eu já falei para vocês em outras aulas. Mas você pode usar o marcador de altura de sua preferência. O importante é esticar todas as massas na mesma altura para que os biscoitos fiquem todos parelhinhos. Depois de esticar a massa, vamos cortar 2 estrelas de cada tamanho dos cortadores. Assim, teremos 2 estrelas para fazer aquele efeito atravessadinho na árvore de Natal, intercalando as pontinhas das estrelas. Então, basta cortar 2 estrelinhas com cada tamanho de cortador e depois, com cuidado para não deformar o biscoito, colocar ele na assadeira. Essa massa já é bem amanteigada, então não precisa untar nem forrar a assadeira com papel manteiga, não precisa nada. Basta colocar o biscoito diretamente na assadeira, que ele vai ficar perfeito na hora de desenformar. Essa massa é bem fácil de trabalhar, fica numa consistência perfeita e o biscoito desgruda com muita facilidade do papel manteiga, então assim conseguimos posicionar eles perfeitamente na forma. Não é bom ficar mexendo os biscoitos depois de colocar na forma, pois ele vai grudar na forma e pode deformar se você tentar mexer ele. Depois de colocar todos os biscoitinhos na forma, vamos levar para assar em forno 180 graus por uns 15, 20 minutinhos, dependendo do seu forno aí. E os nossos biscoitinhos já estão assados, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Esse biscoito tem que ficar assim mesmo, não pode deixar dourar muito. Ele fica douradinho por baixo e clarinho por cima. Agora, vamos deixar esfriar completamente para começar a decorar os nossos biscoitos com o glacê real. Antes de colocar o glacê, o biscoito tem que estar completamente frio, pois se colocar com o biscoito ainda morno, ele vai ficar muito mole. Eu empilhei aqui para saber a ordem dos biscoitinhos e vou colocar eles na bancada na mesma ordem, do menor para o maior. Assim não tem erro, vamos pintando os biscoitinhos com glacê real na ordem certa e na hora de montar a árvore vai ficar muito mais fácil, pois os tamanhos são realmente muito parecidos, mas na hora da montagem interfere bastante. E se você ficar mexendo muito no biscoito com o glacê, ele pode marcar e danificar. Com os nossos biscoitinhos já bem frios e o nosso glacê preparado e tingido com o corante verde, vamos começar a preencher os nossos biscoitos.
A decoração desse biscoito é bem simples, basta aplicar o glacê em todo o biscoito com um aplicador, um saco de confeitar ou até mesmo uma colherinha, com o que você tiver aí mais à mão. Coloca o glacê em todo o biscoito e depois, com um palito de dente, vamos acertar todas as imperfeições do nosso biscoitinho. O glacê real eu comprei aquela mistura que já vem pronta e preparei de acordo com as instruções do fabricante que vem atrás do pacote. Então você pode fazer dessa maneira, pois fica muito mais prático trabalhar com glacê real que já vem pronto e basta acrescentar água e bater na batedeira para ficar no ponto perfeito. Com o palito, vamos ajeitar até que o nosso glacê cubra toda a estrelinha e fique bem lisinho. Se ficar alguma pequena falha, não tem problema, pois o glacê trabalha sozinho e enquanto ele vai secando, ele vai ficando bem lisinho. Então não se preocupe com relação a isso. Mas claro, tem que ajeitar, pois se deixar a estrela assim toda amontoada, o glacê todo bagunçado, ele não vai se ajeitar sozinho. Então, com o palito, arruma e deixa o mais lisinho possível. E alguma pequena falha, com certeza, vai se ajeitar sozinha. Depois que já tiver esticado o glacê em toda a estrelinha, vamos começar a confeitar as extremidades da estrela. Você pode ver que o glacê vai se acomodando naturalmente. Você precisa ajeitar principalmente as partes externas, a lateral do biscoito, para evitar que fique aquelas falhas ou então meio franzidinho o glacê, mas no centro ele vai se acomodando. Então agora eu vou colocar essas estrelinhas pequenas, uma de cada cor, na ponta das estrelas dos biscoitos. É bem simples e com um palitinho você consegue colocar o confeito com muita facilidade. Não aperta muito, pois se apertar, ele vai desaparecer no meio do glacê, principalmente se você colocar assim uma quantidade generosa de glacê. Então, coloca as estrelinhas com cuidado e com a ajuda de um palitinho para que elas fiquem na pontinha de cada ponta da estrela. Assim vai dar um efeito ainda mais bonitinho na nossa árvore de Natal. Eu escolhi colocar essas estrelinhas, mas você pode colocar o confeito de sua preferência. Inclusive, pode colocar aqueles de bolinha que ficam muito legais também e dão um efeito de bolinhas de Natal à nossa árvore de biscoitos. Então, escolhe o confeito de sua preferência para decorar as estrelinhas e deixar a sua árvore de Natal ainda mais bonita. Depois de colocar as estrelinhas, nós temos que esperar o biscoito secar completamente. Eu indico você deixar no mínimo de um dia para o outro. Pinta todos os biscoitinhos assim com glacê e deixa secando de um dia para o outro, em um pote fechado para evitar que eles fiquem moles. E depois que os nossos biscoitos já estiverem todos sequinhos, vamos começar a empilhar a nossa árvore de Natal. Eu já deixei assim separadinho por tamanhos, pois facilita bastante na hora de montarmos a árvore. Assim, eu já sei que esses 2 biscoitos são do mesmo tamanho e que eles estão na ordem. Basta ir colocando os biscoitos um em cima do outro. Não precisa colar com glacê, pois os biscoitos serão comidos e fica muito mais fácil para a pessoa pegar o biscoito se ele estiver assim soltinho. Claro que essa árvore você vai montar já na hora de colocar na mesa e vai deixar num cantinho onde não vai ser mexido principalmente por crianças, para evitar que derramem a sua árvore de Natal de biscoitos. Mas ela não cai não, a menos que alguém empurre. Então vai acertando os biscoitinhos para que eles fiquem no melhor ângulo possível, fazendo aquele efeito árvore de Natal, que começa mais largo e vai diminuindo até a ponta. Essa quantidade de biscoitos para mim é o suficiente. Acabo fazendo alguns a mais, então sempre sobra um biscoitinho que eu coloco no pratinho para dar um efeito. E agora vamos colocar a estrelinha do topo, que eu pintei com o glacê real branco. Eu vou colocar 2 gotinhas do glacê real verde ali nas pontinhas da estrela, pois assim não vai aparecer a emenda quando colocar no topo da árvore de Natal. Esse será o único biscoito que vai ser colado na árvore de Natal. Os outros todos estão soltos, apenas apoiados um em cima do outro. Por isso, é muito importante esperar o glacê real secar completamente antes de começar a empilhar as estrelinhas, pois se empilhar com glacê molhado, elas vão ficar grudadas e com um acabamento feio. E aqui está, pronta e muito bonitinha a nossa árvore de Natal. Fica extremamente delicada e com certeza agrada a todas as pessoas que visitarem você e que verem essa linda árvore de Natal na ceia. Esse biscoito foi sucesso de vendas aqui para mim no Natal e é com muito carinho que eu compartilho eles com vocês.
E vamos novamente utilizar a mesma massa que usamos para todos os biscoitos anteriores. É incrível a quantidade e variação que conseguimos fazer com uma única massa. E se você ama fazer biscoitos e quer aprender tudo sobre essa arte, então, deixa eu convidar você para conhecer o meu curso profissionalizante de biscoitos especiais. É um curso que eu desenvolvi e elaborei com muito carinho para transmitir para você todo o meu conhecimento na arte de fazer biscoitos. Neste curso, eu reuni minhas melhores receitas, receitas que eu desenvolvi e elaborei ao longo de anos, com os melhores ingredientes para você ter os biscoitos mais deliciosos e saudáveis, pois muitas pessoas acabam consumindo biscoitos industrializados que contêm muitos conservantes, muitos corantes, enfim, muitas porcarias que não fazem bem à saúde. Então, para você ter biscoitos deliciosos e saudáveis, não existe nada melhor do que os biscoitos caseiros, que são feitos com os melhores ingredientes. Assim, você vai saber o que você e a sua família vão estar comendo ao comer biscoitos. E as receitas são incríveis. Muitas receitas que eu desenvolvi ao longo dos anos, outras receitas que eu busquei no exterior. Tem um módulo especial de biscoitos salgados, feitos de uma maneira diferente para dar um toque ainda mais especial aos seus biscoitos, e receitas surpreendentes. Tem um módulo especial de Natal, com receitas incríveis e os biscoitos mais lindos para você faturar muito no final de ano. E outros bem simples, mas que vendem muito bem e também rendem uma boa graninha no Natal. Os biscoitos mais deliciosos que você pode imaginar para oferecer para sua família ou para os seus clientes e ter excelentes vendas e lucros. Então, não deixe de conferir este curso profissionalizante de biscoitos. Foi desenvolvido com muito carinho para você. E se você gosta desses biscoitinhos casadinhos e recheados, nesse curso você vai encontrar um módulo incrível de biscoitinhos recheados com mousse dos sabores mais variados e que são sucesso de vendas e uma novidade que poucas pessoas estão fazendo. Então, uma excelente oportunidade para você inovar. E temos também os nossos biscoitos especiais de datas comemorativas, um mais lindo que o outro, para você fazer uma renda extra em cada ocasião especial durante o ano. Então, com muito carinho, eu trago para vocês este curso profissionalizante de biscoitos especiais. Um conhecimento incrível que você não pode ficar de fora. Afinal de contas, biscoitos deliciosos sempre vendem muito bem. E se você for fazer apenas para a sua família, pode ter certeza que ali vai encontrar todas as receitas que precisa para nunca mais ir buscar uma receita na internet. Então não deixe de conferir clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vejo você lá no curso. E vamos ao preparo dos nossos biscoitos. Para esse biscoito, eu vou utilizar 3 tamanhos de forminha de estrela. Vamos colocar elas assim desencontradas. E no centro, fazer um pequeno corte com uma estrela bem pequenininha para salientar o detalhe do recheio. Então, colocando os nossos cortadores ali de lado, vamos começar a esticar a nossa massa. Como sempre, eu prefiro trabalhar com pequenas porções de massa, fica mais fácil para o meu espaço aqui que é reduzido. Então, vamos esticar a massa, colocando os hashis como limitadores de altura, aqueles palitinhos de comida japonesa, mas se você não tiver, pode usar um palitinho de churrasco que tem exatamente a mesma altura. Coloca um palitinho de cada lado e com o rolo vamos abrir a massa até que ela fique toda com a mesma espessura. E agora vem o pulo do gato. Para cortar e vazar melhor esses biscoitos, nós vamos colocar essa massa no freezer por 30 minutinhos. Sim, é muito importante esse tempo de freezer, pois vai facilitar bastante na hora de cortarmos os nossos biscoitos. Então, depois de 30 minutos no freezer, a massa já está assim mais durinha, o que facilita muito na hora de cortarmos os nossos biscoitos. Assim, nós podemos cortar e trocar eles para a assadeira sem correr o risco de deformar. Quando a massa está muito mole, é muito fácil deformar o biscoito e eles ficam tortinhos, não deixando um acabamento tão bonito aos nossos biscoitos. Então, vamos cortar os biscoitinhos assim e colocar em uma forma forrada com papel manteiga. Se você não quiser utilizar o papel manteiga, não tem problema, mas não precisa untar a forma, pois os biscoitos já são bem amanteigados e se você untar a forma, podem acabar ficando gordurosos. Então, se não quiser colocar o papel manteiga, coloque os biscoitos diretamente na forma. Vou colocar todos assim e depois vou vazar o centro dos nossos biscoitinhos com o cortador menor da estrela.
Com a massa assim congelada, às vezes ela já sai coladinha no cortador, o que facilita bastante na hora de passar o biscoito para outra assadeira, sem deformar os nossos biscoitinhos. Depois de cortar e posicionar todos os biscoitos assim na assadeira, eu vou fazer um corte com a estrelinha menor no centro do biscoito, que vai ficar em cima do recheio. Nós utilizamos 2 estrelas maiores para fazer o biscoito, uma bem grande e a outra um pouquinho menor. A que vai ficar por cima é essa que é um pouquinho menor, e é nela que vamos vazar uma estrelinha no centro de cada biscoito. Assim, quando montarmos um biscoito, vai dar um efeito degradê bem legal aos nossos biscoitinhos, e as nossas estrelas vão ficar lindas e perfeitas. Agora que já cortamos todos os biscoitos, vamos levar ao forno 180 graus por uns 10 a 15 minutinhos, até que a nossa massa asse e o nosso biscoito fique clarinho por cima e levemente douradinho por baixo. E prontinho, os nossos biscoitos já estão assados. Agora vamos recheá-los com goiabada. Eu utilizo essa goiabada em sachê que facilita a vida, pois eu faço uma grande quantidade de biscoitos ao mesmo tempo. Mas se você preferir, pode utilizar a goiabada normal, aquecendo ela no micro-ondas com uma gotinha de água, que vai ficar nessa consistência mais molinha. Antes de fecharmos os nossos biscoitinhos, vamos dar um toque ainda mais especial, polvilhando açúcar de confeiteiro na parte de cima das estrelinhas. Assim, elas vão ficar bem branquinhas e vão dar um contraste ainda mais especial no nosso biscoito. É opcional, mas fica um efeito muito lindo se você polvilhar assim o açúcar de confeiteiro. Agora é só fechar em cima do recheio que está na outra metade. Pega pelas laterais com cuidado para não amassar o açúcar de confeiteiro, pois se tocar ele vai sair no dedo e vai ficar manchado o biscoito. Agora é só ajeitar a estrelinha e girar para que as pontas fiquem desencontradas. Assim, temos um efeito ainda mais bonito no nosso biscoito. E fica lindo mesmo. Vamos fazer assim todos os biscoitos na quantidade que vocês desejarem. Eu costumo fazer esse biscoito aos poucos, pois a goiabada tem a tendência de fazer com que o biscoito fique mais mole. Então, o ideal é rechear e entregar ao cliente no mesmo dia. Fica lindo esse tipo de biscoito e é um sucesso de vendas, não só no Natal, mas em qualquer época do ano. Então, mais uma sugestão para você fazer e vender muito, pois biscoitos todo mundo come e chegou a hora deles começarem a comer os seus biscoitos, para você ganhar muito dinheiro com as vendas dessas delícias. E aqui estão os nossos biscoitinhos estrela do Natal, lindos e perfeitos para presentear, para enfeitar a mesa, para o café da manhã ou para qualquer ocasião, pois para comer um biscoito gostoso e bonito não precisa ser uma data especial. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.